Graça e paz, meus queridos. Olha o pastor Raul aqui com um review da Teologia Sistemática do Herman Bavinck em 2 volumes, que compreendem no volume 1, Revelação e o Ser de Deus, volume 2, Cristologia e Soteriologia, Herman Bavinck, editora Pencal. Bom, pessoal, antes de mais nada, saibam que esse material é sim um material de autoria de Herman Bavinck. Vamos dar uma olhada primeiro no volume 1 aqui, ó. Teologia Sistemática, Revelação, o Ser de Deus. Aqui uma ilustração da Abadia de Westminster. Entenda como Deus se revela. Doutrina da Escritura de Herman Bavinck. Aí vem Revelação Especial, Revelação em Natureza, Apocalipse e Sagradas Escrituras, Teopneustia das Escrituras, os atributos das Escrituras. Aí vem o Ser de Deus. Tá vendo? Escritura, aí vem o Ser de Deus. A incompreensibilidade de Deus, o conhecimento de Deus, atributos morais, Santíssima Trindade, termina na Santíssima Trindade. Vamos ler isso daqui, tá bom? A presente obra, denominada Teologia Sistemática, foi organizada pela equipe editorial da editora Pencal a partir dos 4 volumes da Dogmática Reformada de Herman Bavinck, Je Reformide Dogmatiek, primeiro e segundo Druck. Para esse trabalho, optamos por retirar a numeração de parágrafos constantes nos originais, a fim de evitar possíveis confusões inerentes à diferente numeração da primeira e segundas edições. Além disso, as referências a outros trechos da obra original foram indicados no texto em inglês para facilitar a consulta do leitor. Esperamos que essa leitura proporcione grande crescimento espiritual e intelectual. Tá bom? Aqui, ó, entenda como Deus se revela, a doutrina da escritura de Herman Bavinck, e aí a gente já começa. Ou seja, não tem aquela meia página com o título e etc. que a gente está acostumado. Não. Vem já o material sem muito frufru, J.H. Schouten. Então você vai ter nota de rodapé que vai te ajudar aqui, com letra com um número sobrescrito que vai vir para a nota. Tá bom? Você vai ver muitas referências às línguas originais, muita base bíblica, ou seja, muita referência bíblica você vai encontrar aqui. E o que acontece? Se você pegar a versão em português, são 3 volumes em português que estão resumidos nessa obra, tá? Da versão em português. Então aquele papo que não presta, que não sei o que, isso daí é o pessoal, aquela história. Eu tenho a dogmática reformada, então nada para mim é bom. Realmente, a dogmática reformada, se você tiver condições, é um material magnífico. Agora, se você não tem como investir, esse material aqui, pessoal, vai te ajudar, vai te ensinar. Você vai ter a teologia de Bavinck nas suas mãos. Então, teologia sistemática, revelação, ó, toda essa parte aqui diz respeito à revelação, sempre com muita nota de rodapé. Teopneustia das Escrituras. Para a doutrina da inspiração, o Velho Testamento fornece os seguintes componentes importantes. Em determinado momento de sua vida, os profetas souberam estar sendo chamados pelo Senhor. Êxodo 3, 1 Samuel 3, Jeremias 1, Ezequiel 1, 3, Amós 3, 7. Em muitos casos, o chamado contrariava seus próprios desejos e vontades. Êxodo 3, Jeremias 27, Amós 3, 8. Mas Javé era muito forte para eles. Em Israel havia uma convicção geral de que os profetas eram emissários de Deus. Em Israel havia uma convicção geral de que os profetas eram emissários de Deus. Jeremias 26:5 e 27:15. Levantados e enviados por ele. Jeremias 29:15. Deuteronômio 18. Tá vendo? Sempre com bastante referência bíblica, eles preservaram isso da obra original. Seus servos, né, segundo a Reis e toda a base bíblica, em pé diante de sua face. B. Estão cientes de que Javé falou com eles e que receberam uma revelação dele. Ele lhes diz o que dizer. Êxodo 4:12. Coloca as palavras em sua boca.
fala com eles. Uma fórmula muito usada é assim diz o Senhor, ou a palavra do Senhor veio a mim, ou palavra, oráculo. Então você vai ter muito indicado aqui a língua original e aí a transcrição do que está escrito. Então você vai ver um texto corrido mesmo. Isso aqui não é para economizar espaço, utilizar menos papel e com isso a obra ser mais barata. Para Jesus e os apóstolos, assim como para seus contemporâneos, este cânon tinha autoridade divina. Isso é claramente evidente a partir dos seguintes fatos. A fórmula com a qual o Antigo Testamento é citado no Novo Testamento varia, mas sempre mostra que, para os escritores do Novo Testamento, o Antigo Testamento é de origem divina e tem autoridade divina. Jesus, às vezes, cita um versículo do Antigo Testamento pelo nome do autor, por exemplo, Moisés, Isaías, Davi, tá sempre com as notas, Daniel, mas ele também usa frequentemente a fórmula está escrito, ou as escrituras dizem, ou o nome do autor principal, isso é, Deus ou Espírito Santo. Os evangelistas costumam usar a expressão aquilo que foi falado pelo profeta, ou pelo Senhor, ou pelo Espírito Santo. João geralmente cita material pelo nome do autor secundário. Paulo sempre fala das escrituras, que às vezes é até retratado como inteiramente pessoal. Embora a igreja cristã, com Jesus e os apóstolos, rejeitasse toda a tradução judaica, desde o início reconheceu a autoridade divina das escrituras do Antigo Testamento. 114. A. von Harnack, History of Dogma. A igreja nunca ficou sem uma Bíblia. Ele imediatamente aceitou o Antigo Testamento com sua autoridade divina das mãos dos apóstolos. Desde o início, a fé cristã incluía a crença na autoridade divina do Antigo Testamento. Clemente de Roma ensinou a inspiração do Antigo Testamento com total clareza. Ele chama os escritos do Antigo Testamento os oráculos de Deus, as sagradas escrituras que são verdadeiras e inspiradas pelo Espírito Santo, capítulo 45. Cita textos do Antigo Testamento como a fórmula. O Espírito Santo diz, fala dos profetas. Da graça de Deus pregaram com a ajuda do Espírito Santo. Entretanto, estendendo inspiração também aos apóstolos. Ele diz que eles saíram para pregar com plena certeza do Espírito Santo e que Paulo havia escrito aos coríntios sob a inspiração do Espírito. Quanto ao resto, dos padres apostólicos fornecem pouco material sobre o dogma da Escritura. Embora haja concordância sobre a inspiração como tal, há alguma discordância sobre o seu escopo e limites. Pouco é dito sobre as Escrituras do Novo Testamento. Escritos apócrifos às vezes são citados como se fossem canônicos. Os apologistas do segundo século comparam as autoridades das escrituras a um cistre, lira ou flauta, que o músico divino empregou como seu instrumento. Boa ideia, um instrumento que produz a melodia. A suficiência das escrituras. Finalmente, a Reforma também confessou a perfeição ou suficiência das Sagradas Escrituras. A Igreja Católica Romana acredita que em algumas partes a Escritura está incompleta e deve ser aumentada pela tradição. Não, nós que somos reformados, seguimos o sola Escritura. A Bíblia é superior a tudo. Ele declarou em Trento, seção 4, que recebe e venera com igual afeição e piedade a reverência das ditas tradições, bem como aquelas relativas à fé, à moral, como tendo sido ditadas pela própria palavra de Cristo ou pelo Espírito Santo, e preservado na Igreja Católica por uma sucessão contínua. O Concílio Vaticano, seção 3, capítulo 2, declarou que esta revelação sobrenatural está contida nos livros escritos e nas tradições não escritas que foram recebidas da boca do próprio Cristo pelos apóstolos ou dos próprios apóstolos sob o ditado do Espírito Santo, e que desceu até nós transmitido, por assim dizer, de mão em mão. Os fundamentos que Roma cita para essa doutrina da tradição são vários. É primeiro apontado que antes de Moisés a igreja estava totalmente sem escritura e que depois daquela época até o presente muitos crentes viveram e morreram sem nunca ler ou examinar a escritura. De longe, a maioria dos filhos de Deus vive pela tradição e sabe pouco ou nada da escritura. Também seria estranho se na área da religião
e da igreja isso fosse diferente de qualquer outra área. Afinal, na lei e na moral, na arte, na ciência, na família e na sociedade, a tradição é portadora e nutridora da vida humana. Aí a gente vem para a segunda parte, o ser de Deus. A incompreensibilidade de Deus. O ministério é a força vital da dogmática. Certamente o termo ministério nas Escrituras não significa uma verdade sobrenatural abstrata no sentido católico romano. No entanto, as Escrituras estão igualmente longe da ideia de que os crentes podem compreender os mistérios revelados em um sentido científico. Na verdade, o conhecimento que Deus revelou de si mesmo na natureza e nas Escrituras ultrapassa em muito a imaginação e o entendimento humanos. Nesse sentido, a ciência da dogmática preocupa-se com todo o mistério, pois não lida com criaturas finitas, mas do início ao fim. Olha para além de todas as criaturas e se concentra no próprio ser eterno e infinito. Desde o início de seus trabalhos, ela enfrenta o incompreensível. Dele deriva seu início, pois dele são todas as coisas, mas também nos loci, restantes, quando volta sua atenção para as criaturas, ela as vê apenas em relação a Deus, visto que existem a partir dele, por meio dele, para ele. Romanos 11:36. O ser de Deus. O conhecimento de Deus, cognitio Dei incita, o ser de Deus. Classificação dos nomes de Deus, atributos morais, atributos de soberania, perfeição, bênção e glória. Esse é o volume 1. Aí a gente entra no volume 2, que já vai estudar o quê? Cristologia e soteriologia. É a mesma apresentação, pessoal, ó, a gravura, o desenho da igreja, projeto gráfico da Iane Germani, capa Pedro Cito, ilustração da capa Isadora Barbel Gardenal. Legal. Ó, o segundo, o sumário dele tem a Cristologia segundo Bavinck, na página 7. Aí vem 3 capítulos sobre a pessoa de Cristo, o trabalho de Cristo em sua humilhação, a obra de Cristo em sua exaltação. Parte 2. O que é a salvação em Cristo? Uma soteriologia de Hermann Bavinck. Aliança da Graça, a Ordem e Salvação. Carta da Pencal, parte 1. Quem é Jesus? A Cristologia, segundo Hermann Bavinck. O estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo é o mais importante da revelação divina. Foi Deus Pai quem estabeleceu isso mediante suas palavras no batismo, na transfiguração, no testemunho profético do Velho Testamento, dos Evangelhos, das palavras explicativas do Novo Testamento, do Espírito Santo e do próprio Jesus. A centralidade de Cristo é necessária para a existência de todas as coisas, e toda a cadeia das doutrinas cristãs converge na sua pessoa, sempre com várias referências bíblicas para provar o que está dizendo, tá bom? Por quê? Porque ensino teológico sem referência bíblica não serve para nada. Nós temos que conseguir encontrar na Escritura o que está nos sendo ensinado. Os títulos aplicados a ele corroboram mais ainda essa verdade. A fé cristã é basicamente a aceitação da pessoa, da obra e dos ofícios de Jesus Cristo. Conhecer a pessoa de Cristo dispensará automaticamente heresias desconstrutivas e nos revelará a Deus no homem de Nazaré. Esse livro é fruto da obra magna do teólogo holandês Herman Bavinck. Sua ortodoxia e profundidade acadêmica colocam-no à altura dos grandes nomes da teologia cristã nesses quase 2000 anos de história do cristianismo. Aqui você aprenderá a cristologia por meio daquilo que ele escreveu de maneira bíblica, ortodoxa e erudita. Não é exagero afirmar que essa parte, formando uma cristologia, possa ser colocada ao lado da obra de Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento, e de outros títulos dessa natureza. A robusta obra de Bavinck trata de questões importantíssimas da cristologia, união das naturezas e seus ofícios. O nível de profundidade e o teor acadêmico do teólogo holandês tornam seu estilo ricamente embasado, demonstrando um domínio enciclopédico incomum. Ele interage com a patrística, a filosofia, a teologia e com alguns conceitos seculares e do arraial protestante.
Os leitores devem ficar atentos a essa interação, para não confundirem as ideias de outros autores que Bavinck está expondo com as dele próprio. Então você vai encontrar algumas citações de outros autores, tá? Quando apresenta o pensamento bíblico sobre o assunto em questão, ele o faz como um expositor bíblico simples, objetivo e eficaz. Tá? Aqui é a apresentação da editora Pencal. A pessoa de Cristo. A aliança da graça também difere da aliança das obras porque tem um mediador que não apenas une Deus e a humanidade, mas reconcilia os dois, restaurando assim a comunhão quebrada entre eles. Também no que diz respeito a essa doutrina da mediação, a Sagrada Escritura não está sozinha, mas é apoiada e confirmada por todos os lados por ideias sobre essa mediação nas religiões e todos os povos. De modo geral, as palavras e ações de grandes homens como tais já têm um significado extraordinário para a vida e o desenvolvimento das nações. É verdade que existe uma grande discórdia entre os historiadores sobre o papel a ser atribuído a esses grandes homens. Enquanto alguns os veem meramente como condutores de ideias ou expoentes da alma das pessoas, outros atribuem a eles grande poder criativo e influência controladora. Todo exagero, portanto, resulta em uma reação. Depois de Hegel, Max Stirner faz a sua aparição. Depois de Marx, Nietzsche tornou-se proeminente. Depois de Bertrand e Mill, tivemos notícias de Carlyle. Particularmente na religião, a pessoa do fundador e mediador desempenha um grande papel. Mediadores entre a humanidade e a divindade, mensageiros de Deus que transmitem suas bênçãos e revelações aos humanos e inversamente colocam suas orações e presentes diante do seu trono, ocorrem em todas as regiões. Realmente, pessoal, se vocês verem a diagramação, ela deixa realmente uma leitura pesada. Mas se tratando de uma obra técnica que tem muito conteúdo para ser colocado aqui dentro, por um preço baixo, realmente isso daqui é um achado, viu? A obra de Cristo em sua exaltação, a morte de Cristo, o fim de sua humilhação, foi ao mesmo tempo o caminho para sua exaltação. Em todas as religiões e sistemas filosóficos, encontra-se a ideia expressa, de modo mais ou menos consciente, de que a morte é o caminho para a vida. As pessoas viram esse fenômeno na natureza, onde o dia se segue à noite e o despertar da primavera ocorre após um inverno de hibernação ou dormência. Você vê, por exemplo, uma semente. Se a semente não cair, não morrer, não apodrecer, não nasce outra planta. Na parte 2, nós temos o que é a salvação em Cristo, uma soteriologia de Hermann Bavinck. Então já começa explicando a aliança da graça, aí a gente vem até o capítulo 5, a gente tem a ordem da salvação, como a gente conhece, que é essa briga que nós temos calvinistas com os nossos irmãos arminianos, porque a gente não concorda com a ordem na qual acontece a salvação. Bom, e afinal, qual o veredito dessa obra? Primeiro, ela é para ser uma obra barata que te entregue a teologia de Bavinck. Tanto que, se você vê, ela não trata do quê? Ela não vai tratar da escatologia. Ela não vai tratar das últimas coisas. Por quê? Porque é algo muito profundo. Não vai tratar tanto de eclesiologia. Por que ela não vai tratar? Porque são assuntos... Porque a eclesiologia é o quê? A igreja. A apologética são as últimas coisas. A apologética talvez seja a matéria mais complexa da teologia. Então foi deixada de lado, por quê? Para te oferecer aquilo que a Pencal consegue te entregar como custo-benefício. Não adiantaria nada ela fazer em 3 volumes ou fazer volumes maiores e o preço aumentar e não ficar atrativo para você. Porque o projeto, a ideia da Pencal é isso, é pegar excelentes obras, é pegar um material bom e te fornecer esse material bom como? De uma forma barata. Tá? Então eles não vão trabalhar tanto em projeto gráfico. Você viu como é que é. São margens pequenas, muito conteúdo, que soterram de conteúdo. Mas é uma obra assim, é aquela ferramenta que você tem naquele momento e que sim vai te ajudar.
É um canivete suíço? Não, porque o canivete suíço só tem ferramentas pequenas. Ela já é uma ferramenta utilizável, então ela já é uma boa chave de fenda, ela já é uma chave canhão que vai tirar um parafuso. Ela não é, por exemplo, uma máquina que vai regular a injeção do teu carro. Não, mas ela é a chave de fenda que vai fazer você apertar aquele parafuso para você andar. Então vale a pena, pelo preço dessas obras, mais do que vale a pena pela quantidade de conhecimento. Tá bom? Então tá aqui, Teologia Sistemática, Herman Bavinck, 2 volumes da editora Pencal. Você não tem condição de comprar dogmática? Isso aqui vai te ajudar muito, mas muito assim vai te ajudar monstro. Tá bom? Então fica a dica, se você quiser esse e outros materiais, você encontra no nosso grupo de ofertas lá do WhatsApp e do Telegram. Isso daqui vai lá com um descontão para você com garantia de entrega. Tá bom? Então fica de olho nisso, certo? E lógico, se você quiser aprender boa teologia ortodoxa, conservadora, que obedece antes de mais nada à escritura, que te ensina a produzir teologia, vem estudar teologia no nosso seminário. Aqui na tela você encontra um QR Code que ali tem todos os cursos do seminário do Nascido de Novo. Curso sobre a Trindade, curso sobre o que é teologia, sobre o método teológico, curso de apologética, curso para você se defender contra o liberalismo teológico. Lê o QR Code da tela ou clica no link aqui da descrição, que eu tenho certeza que você vai amar. Vem estudar com o Nascido de Novo, estamos te esperando, te espero lá na área do aluno, tá? E nos grupos do WhatsApp e do Telegram, onde você tem suporte com os professores, não precisa ficar mandando mensagem para terceiro e o terceiro te responder, amém? Graça e paz, Deus abençoe muito sua vida, até semana que vem com mais um review.